Oi, pessoal. Então, eu estou aqui hoje trazendo um convidado para falar um pouquinho sobre longevidade e bem-estar na geriatria. Eu sou Juliana Lianza, para quem me acompanha, sou médica geriatra, formada na Unifesp e coordenadora da pós-graduação do Einstein. Trabalho hoje em dia no Santa Catarina. E eu trouxe aqui com a gente Gregório Pinheiro Soares, que ele é oncologista clínico formado pelo Instituto do Câncer de São Paulo. Ele coordena a residência de oncologia do Servidor Estadual de São Paulo e atualmente trabalha como oncologista no Hospital Santa Catarina. É especialista em tumores da região torácica e uro-oncologia. Obrigada, Gregório, por estar aqui. Obrigado, Juliana. É um prazer. Obrigado pelo convite. Eu queria perguntar para você, né, abrir já um pouquinho aqui para falar para o pessoal, sobre câncer de próstata, porque eu sei que existe, para você que está em casa, muita dúvida, né, de como que se faz o rastreio do câncer de próstata. Hoje em dia, como que é essa recomendação? Bom, é uma recomendação que varia um pouco em relação às sociedades médicas, mas basicamente a recomendação é que homens a partir dos 50 anos de idade realizem de forma periódica PSA e toque retal com o médico, especialmente com o urologista, e dessa forma a gente consegue detectar de forma precoce. O intuito é detectar de forma precoce o câncer de próstata. E eu já ouvi que tem alguns lugares que espera ter sintomas e não faz rastreio, né, com PSA, mas aqui no Brasil a nossa realidade é outra, né? A gente quer cada vez mais fazer mesmo o PSA para ter essa identificação precoce, para que a gente consiga dar o melhor tratamento e menos agressivo. É Exato, isso mesmo? exato. O intuito é detectar a doença na fase inicial. Uhum. Mais de 80% dos tumores de câncer de próstata são detectados nessa fase, e isso facilita o tratamento e a possibilidade de um tratamento efetivo e com intuito curativo. Esses 80% que você falou é estatística do Brasil? É uma estatística de forma geral. Global. É. Tá. Então, a grande maioria dos tumores diagnosticados de próstata, eles são diagnosticados na forma mais localizada. E tem uma coisa que, assim, o valor do PSA, né? Quando a gente tem o PSA entre 4 e 10, a gente fica na dúvida entre HPB, câncer de próstata. Acima de 10, a suspeita já é muito grande. Como que a gente pode fazer para complementar essa avaliação? Tá. O valor absoluto, ele é importante, mas ele não é o decisivo, né? A gente leva em consideração outros aspectos. Valores menores que 4, mas que ao longo dos anos esse valor esteja em ascensão, isso também é uma doença suspeita, embora não esteja com valor de 4, né? Então tem alguns aspectos que a gente considera na suspeição do tumor, né? Quando a gente está diante, então, de alguém com a suspeita eventual de ter um diagnóstico de tumor de próstata, antes da biópsia, idealmente é realizar uma ressonância da próstata, específica da próstata, e assim a gente consegue avaliar melhor essa possibilidade. A possibilidade de identificar se essa alteração no PSA está sendo em decorrência de um nódulo maligno dentro da próstata, certo? Por isso que a gente faz a ressonância. Exato, exato. Ou um PSA produzido por a hiperplasia da próstata, um crescimento da próstata, que é um acontecimento natural do envelhecimento do homem. A próstata acaba crescendo e produz mais PSA. A ressonância multiparamétrica da próstata é um método específico de ressonância, né, que envolve contraste. Ela consegue detectar nodulações e pontuar se essas nodulações são suspeitas ou não. E diante do nódulo suspeito, a ressonância também auxilia na biópsia. Então, sabendo a localização do nódulo suspeito, o médico que vai realizar a biópsia consegue direcionar o local
em que ele deve, por exemplo, retirar mais amostras da próstata e assim aumentando o rendimento do diagnóstico. Porque antes da ressonância, ou em alguns lugares onde ela não é disponível, essa biópsia ela é feita às cegas, né? Às cegas significa são tirados aleatoriamente uma quantidade X de pedaços da biópsia e depois isso é analisado, né? Isso. A biópsia sempre no mínimo guiado por ultrassom. Uhum, Boa parte das biópsias é feita por via retal. uhum, E se durante o procedimento não detectar nenhuma nodulação suspeita, faz-se a biópsia aleatória, tá. com alguns fragmentos em todos os lobos da próstata. Se a gente tiver a informação da ressonância e o médico que vai realizar o procedimento ter acesso a essas informações, ele vai direcionar retirar de mais fragmentos na porção suspeita, né? E existe uma tecnologia que é menos usada pela dificuldade de acesso, são poucos serviços que disponibilizam, é a biópsia com a imagem da ressonância fundida à imagem do ultrassom. E isso aumenta ainda mais o rendimento da biópsia. E é interessante falar para quem está em casa, a gente está falando que vai fazer esse exame para ver, como ele já tinha falado, se tem alguma imagem suspeita de malignidade, porque o PSA pode estar elevado simplesmente pela hipertrofia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, certo? E aí esses exames ajudam a gente a tentar ser mais preciso se a gente está diante de um câncer ou não e em que lugar que ele se encontra na próstata, é isso mesmo, né? Exato. Eu tenho visto também que o tratamento ele mudou, né, nos últimos 10 anos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tratamento, que às vezes a gente pode, diante de alguns diagnósticos, mesmo sendo de câncer, esperar e observar. Tem outras vezes também que a gente vai fazer radioterapia no local, ou químio. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que está esse tratamento, né? Bom, e tem alguns aspectos, né? Principalmente na população, homens idosos, né? A primeira consideração é entender se aquele homem está num momento em que faz sentido fazer um rastreamento do câncer de próstata, né? Muitas vezes é alguém que tem muitos problemas de saúde, em que aquele procedimento não vai trazer benefício para ele, né? Então, pessoas que eventualmente têm uma expectativa de vida menor, por exemplo, que 10 anos, por outros problemas de saúde. Então, nesses casos, é importante o médico avaliar, ponderar o benefício de fazer esse tipo de rastreamento nessa população. E só um parêntese, ponderar junto com o paciente, né? Porque a gente avalia e pergunta a ele sobre a possibilidade de fazer esse rastreio e, uma vez identificando os possíveis tratamentos, né, dentro daquele quadro dele, porque às vezes ele, pela condição clínica, não vai conseguir suportar o tratamento. Então, a ideia é porque rastrear se ele não vai suportar o tratamento. Mas eu tenho visto que tem cada vez mais tratamento menos agressivo, né, para controlar sintomas. Então, se já abre um quadro com dor, vale a pena a gente ir atrás, porque controla sintomas. Eu queria que também você falasse sobre isso. Isso. A oncologia certamente é a área da medicina que mais evoluiu nas últimas décadas, e a uro-oncologia, o tratamento da próstata, também foi nesse caminho. Falando um pouco sobre a doença localizada, então, a doença restrita à próstata, a gente usa duas armas. A gente pode ir para um procedimento cirúrgico, com a remoção da próstata, ou um tratamento com radioterapia, que pode combinar ou não um período de bloqueio hormonal. O que é bloqueio hormonal, para quem não conhece? É um medicamento que a gente usa via subcutânea, embaixo da pele, em que baixa o nível de testosterona, que é o hormônio masculino. A testosterona leva a um crescimento dos tumores de próstata.
Não que ela induz o aparecimento de tumor, mas uma vez que as células tumorais estão presentes, ela facilita o crescimento celular do tumor de próstata. Então, a gente baixa o nível de testosterona com o intuito de controlar o crescimento. Mas também tem uma situação em que a doença que a gente diagnostica, ela tem um risco muito baixo. E tem formas de detectar pelo nível de PSA, pelo resultado da biópsia, que são os tumores de baixo risco. Essas doenças de baixo risco, muitas vezes, elas não precisam de tratamento imediato. Na verdade, alguns casos, quase a metade dos pacientes com essa doença, eles vão passar o resto da vida deles e não vão necessitar de nenhum tratamento direcionado. Isso os estudos já mostram, né? Confirma, isso é comprovado. Isso, Se é de baixo risco, a doença fica estável por muitos anos. muitos anos. E a gente chama isso de vigilância ativa. Tá? O que é vigilância ativa? Quando a gente diagnostica uma pessoa com uma doença de baixo risco, a gente oferece não realizar o tratamento naquela hora, porque o tratamento, seja cirúrgico, seja radioterapia, existe seus efeitos colaterais, e a gente faz o acompanhamento desse paciente com PSA, recomenda-se uma biópsia, aí os protocolos variam, mas às vezes uma biópsia um ano depois, muitas vezes guiado novamente com a ressonância, para confirmar que é uma doença de baixo risco, e se em algum momento desse período de acompanhamento, né, que isso pode durar muitos anos, a gente detectar algum fator que gera suspeita de um tumor que mudou o perfil, ou seja, ele passou para uma modalidade um pouco mais agressiva, aquele paciente ser tratado de forma curativa ainda, né? Porque o que eu entendo é que a gente vai colocar na balança os sintomas, né? Então, se a doença é de baixo risco, o tratamento pode dar mais sintomas do que acompanhar essa doença. Quais são os sintomas, efeitos colaterais de uma radioterapia ou de um bloqueio hormonal, por exemplo? Boa parte dos tumores de próstata localizados, eles não vão gerar sintomas. Porque eles se localizam numa parte mais periférica da próstata. Então, nem sintomas urinários eles normalmente ocasionam. Só se eles estiverem em alguma outra região, ou se for obviamente, um tumor muito volumoso, que tem algum contato com o reto, enfim, que gera algum sintoma. Mas boa parte dessas doenças localizadas, elas são diagnosticadas por rastreamento. Falando um pouco dos efeitos colaterais desses tratamentos de doença localizada, então a cirurgia é um procedimento cirúrgico e, como todo procedimento cirúrgico, tem as complicações que pode acontecer de imediata, né? Desde Disfunção erétil, incontinência urinária. desde forma imediata, né? Complicações anestésicas, complicações no Sangramento. sangramento, infecções. Então, de forma imediata, também como sequelas mais tardias, como problema em relação à ereção, né, disfunção erétil, incontinência urinária, estenose da uretra, ou seja, né, o canal, estreitamento do canal, né? estreitamento do canal da Urinário. urina, isso pode acontecer, e são complicações que existe, né? Nunca uma pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia de remoção da próstata, esse risco é zerado, embora com as tecnologias novas, esses riscos são menores, Como a cirurgia por robótica, né? por robótica. Mas não é zerado o risco. Então, esses são os riscos da cirurgia. Os riscos da radioterapia, a radioterapia, para quem não sabe, é uma modalidade que joga radiação em algum local específico. Esse tratamento geralmente é feito por algumas semanas, então, dependendo da dose, obviamente, 5, 6, 7 semanas de aplicação diário. Uhum. E as complicações tá relacionada a essa radiação, porque a gente vai jogar radioterapia
né, radiação na próstata, mas, obviamente, os tecidos saudáveis ao redor, eles vão ganhar também um pouco de radiação. Então, pode inflamar, por exemplo, o reto, então dá um pouco de diarreia, pode gerar sangramento, retite, né, inflamação no reto. Pode Cistite inflamar, também, né? A bexiga. isso, pode inflamar a bexiga, então, que a gente denomina cistite actínica, né, a inflamação induzida pela radioterapia, Uhum. que pode ser logo após a radioterapia, mas às vezes pode vir de forma tardia, até Anos anos depois. depois, né? É, Já peguei casos assim, tanto de cistite como de retite, que aparece anos depois. isso. Dermatite, né, lesões da pele relacionadas à radioterapia. Também, a radioterapia evoluiu muito nas últimas décadas, com o intuito de a gente entregar doses altas, ser efetiva. E mais concentrada, localizada no tumor. Isso é possível? Isso. Para não ter tanto esses efeitos, né? Isso. E poupando, entregando menos radiação nesses outros tecidos. É. E aí a gente está falando isso, só para recapitular, são os efeitos colaterais dos tratamentos, os principais, né? Que a gente não vai esmiuçar tudo, mas os principais tratamentos, e para a gente colocar na balança. Se eu tenho uma doença de baixo risco de evolução, de malignidade, enfim, de progredir, por que eu vou fazer um tratamento que ele passa a ser mais agressivo? Então, por isso que faz a vigilância, né? Existe também, que aí eu vou querer ir para o outro extremo, né? O paciente que ele já é frágil, que não consegue. Quando a gente chama na geriatria de frágil, é o paciente que vem perdendo peso, que ele perde a capacidade, por uma questão biológica, de reagir aos estressores externos. O que é que significa? Se tem uma infecção, essa infecção ela complica mais quando o paciente é frágil. Se tem uma internação, também é mais complicada essa internação. Ele perde rápido a função, se era independente, passa a ser dependente, com mínimas intercorrências. Então, o paciente frágil, a gente sempre tem que identificar, ter cuidado e fazer para ele o tratamento mais individualizado possível. Por isso que a gente rastreia menos esses indivíduos. E às vezes a gente vai pegar aqueles pacientes que fizeram um tratamento curativo de próstata, vive por anos e aí 10, 15 anos depois reativa a doença e ele já está frágil. E aí, e às vezes com dor, porque reativa localmente ou reativa como metástase, né? Em geral a manifestação é dor. E existem tratamentos para isso, né? Que não são tão agressivos e que podem ser feitos para o paciente frágil. Não na tentativa curativa, mas na tentativa de controlar a dor. Aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque é importante, né? Para quem tem um parente, ou para quem experiencia ou vivencia isso, ou tem alguém próximo da família ou amigos, compreender como que a gente pode dar suporte numa situação dessa. Sim. É importante entender nesse contexto que, bom, muitas vezes a doença localizada, talvez um paciente com muitos problemas de saúde, ele não vai se beneficiar se a doença estiver localizada de um tratamento tão agressivo como a cirurgia ou a radioterapia. Contudo, o paciente com suspeita de doença metastática de próstata, e aí o câncer de próstata, ele gosta, os principais sítios que ele gosta de gerar metástases é justamente os ossos, linfonodos e mais raramente pulmão e fígado, né? Mas especialmente os ossos, isso acaba gerando dor, né? Então, independente da condição desse paciente clínico, ele merece ser investigado para uma suspeita de câncer de próstata e receber o diagnóstico de câncer de próstata. Paciente extremamente frágil, mas que tem uma doença metastática de próstata, ele pode receber alguns tipos de tratamento. O principal tratamento para câncer de próstata em doença avançada, com metástase, é fazer o bloqueio hormonal. Medicamento para baixar a testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino, ou
até fazer uma cirurgia para remover os testículos, que é que é a parte do corpo que mais produz testosterona. Não é a única, mas é onde mais produz. E isso já gera um controle bom da doença, muitas vezes por um tempo prolongado. Associado a isso, hoje em dia a gente tem alguns comprimidos que a gente chama de novos agentes hormonais e que a gente associa esse bloqueio hormonal a esses comprimidos, que não são quimioterápicos, são comprimidos que também agem na manipulação dessa testosterona. Então, muitas vezes eles não reduzem a testosterona, porque já está sendo reduzida pelo outro remédio, mas eles bloqueiam o receptor periférico da testosterona. E isso gera um controle da doença. Tá? E isso provoca melhora do controle da dor, pode deixar a doença controlada por muitos anos. Então, a gente consegue, mesmo doença metastática, homens que podem viver bem, convivendo com a doença, com sintomas mínimos ou sem sintomas, por muitos anos, através da utilização dessas tecnologias. Então, tudo isso a gente está compartilhando com você que está em casa, tanto o rastreio, como que a gente investiga o câncer de próstata, ou se é a hipertrofia prostática benigna, os principais exames, como que trata, entender que existem propostas curativas, e mesmo quando não tem a proposta curativa, os tratamentos eles visam um controle de sintomas e proporcionam uma melhor qualidade de vida, e que isso, quando a gente fala de tratamento paliativo, não é fim de vida. Às vezes eu já vi pacientes aqui 10 anos, né? Ainda recebendo o tratamento, a doença controlada. Claro que existem os efeitos colaterais também desses tratamentos, né? Sim. Mas... É isso, é uma doença... Provavelmente a gente não vai eliminar a doença, né? É uma doença incurável, mas que aquela pessoa pode conviver com ela com qualidade de vida e sem sofrimento. Que esse é um dos principais objetivos, né? Então, vamos continuar aqui falando um pouco sobre longevidade e bem-estar no paciente oncológico. E para isso, eu convidei uma amiga, parceira de trabalho e da vida, Maria Laura. Ela é geriatra formada pela USP, oncogeriatra pelo Instituto do Câncer de São Paulo, trabalha na oncogeriatria e na clínica médica do AC Camargo e no Hospital Santa Catarina. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre como que a gente cuida e dá qualidade de vida no paciente oncológico, principalmente em tratamento do câncer de próstata, né? Aqui a gente nem vai falar tanto de rastreio, mas é como que o geriatra vai cuidando. Pode falar. É um grande prazer estar aqui, compartilhar com você dessa conversa, Ju. Eu sou uma admiradora sua. E a importância do nosso trabalho, né? Reforçar a importância da geriatria, da oncogeriatria, lidando com o paciente idoso oncológico. A gente sabe que a população está envelhecendo, que o nosso sistema de saúde não está preparado para atender essa demanda de pacientes idosos, que o câncer é uma doença do paciente idoso, né? E o nosso trabalho, junto com a equipe de oncologia, junto com os cirurgiões, né? Junto com os mastologistas, faz diferença ao longo do tratamento do paciente e acaba auxiliando e mudando o prognóstico desses pacientes. Então, é um grande prazer estar aqui com você hoje. E obrigada mais uma vez. E aí, quando você fala que é uma doença do paciente idoso, é porque esse paciente idoso é complexo, né? Então, ele vai além do câncer. Então, a gente precisa ter uma pessoa que realmente foque ali nos tratamentos que são múltiplos do câncer, mas tem que ter alguém que cuide da pessoa e da família, que eu acho que é um pouco esse nosso papel, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também. Eu acho que quando a gente fala de oncogeriatria, primeiro que a gente tem que entender quais são os valores desse paciente, né?
E a gente tem que também entender que muitas vezes esse paciente, ele não quer só ganhar anos de vida, mas para ele é mais importante ter qualidade de vida. Uhum. Então, a geriatria ela vem para a gente fazer essa avaliação abrangente do paciente, da sua funcionalidade, da sua fragilidade, das comorbidades que esse paciente já tem em relação, então, à questão de humor, em relação à questão de cognição, né, em relação ao status nutricional desse paciente, a importância da atividade física ao longo do tratamento, porque isso também muda o prognóstico dos nossos pacientes. Resposta a tratamento, né? Tem muitos estudos saindo mostrando. Os estudos estão mostrando cada vez mais a importância, né, da gente reforçar com esses pacientes a importância, então, da atividade física que muda o prognóstico. E quando a gente fala em pacientes idosos com câncer de próstata, eu acho que a gente não pode esquecer de lembrar da importância ali do risco cardiovascular que a terapia de deprivação androgênica ela provoca nesses pacientes que muitas vezes eles já possuem um risco cardiovascular das suas próprias comorbidades, né? Então a gente precisa ter um olhar atento em relação a isso. Que exames a gente pode pedir? Como que a gente vai fazendo essa estratificação do risco cardiovascular? Tá. É igual num paciente comum que vem para mim sem câncer ou não? A partir do momento que tenho câncer de próstata, eu faço algo diferente? Ou é só, vou ter que manter o foco, porque eu não posso esquecer aqui da avaliação do risco cardiovascular. Tá, acho que a gente tem que lembrar, então, que a terapia de deprivação androgênica, ela vai fazer o quê com esse paciente? Vamos aos princípios da fisiologia antes, né? Isso mesmo. Ela leva, então, a aumento de gordura e mais subcutânea do que a visceral. Ao mesmo tempo que ela aumenta essa gordura, ela reduz a massa muscular do paciente. E aqui, falando num paciente idoso que já tem uma tendência à sarcopenia. Então, mais uma vez, a importância da atividade física, porque a terapia de deprivação, ela vai levar, então, essa perda de massa muscular. Uhum. Ao mesmo tempo, ela faz o quê? Ela está relacionada com a resistência insulínica. Então, ela vai elevar os nossos níveis glicêmicos nesses pacientes, né? Uhum. E a terapia de deprivação androgênica também está relacionada com o aumento de mineralocorticoides. Então, ela pode provocar um aumento de pressão arterial. Muitas vezes, os nossos pacientes idosos já são hipertensos previamente ao câncer, né? Então, eles já têm uma dislipidemia, que aumenta o risco cardiovascular. Isso antes mesmo do tratamento oncológico, do diagnóstico oncológico. Ou já teve um AVC, ou um infarto, ou tem insuficiência cardíaca, que hoje em dia a gente sabe que não é só insuficiência cardíaca, a fração de ejeção reduzida, mas a preservada também, né? Descompensa. Então, a gente tem que ir atrás também de tudo isso, né? Desse histórico. Exatamente. Então, assim, eu acho que antes de a gente começar ali um tratamento, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Como que é um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um Doppler de carótidas e vertebrais, né? Saber se esse paciente ele tá com a sua pressão controlada, como é que tá a glicemia desse paciente, seu nível lipêmico, né? E também lembrar, que eu gosto de reforçar muito isso daqui, que nos nossos pacientes idosos, e principalmente os nossos pacientes idosos frágeis, a meta glicêmica e a meta pressórica, ela é diferente que um paciente mais novo e mais robusto. Isso é super importante, que às vezes quem cuida do paciente idoso esquece de fazer essas adaptações de meta de acordo com a quantidade de comorbidades, perda de funcionalidade, alteração cognitiva, de memória e a fragilidade, né? Então, Exato. bem pontuado. E na nossa prática a gente vê, né, Ju, que assim, o próprio câncer ele leva então um estado ali de caquexia, muitas vezes o paciente ele entra ali numa hiporexia. Então eu não tenho que querer que esse paciente tenha um nível glicêmico mais rígido que um paciente mais novo ou que não tenha doença oncológica. Uhum. E às vezes o simples fato de eu falar para esse paciente, olha, não, vamos tirar aqui essa metformina, o senhor pode comer o que você quiser. Muitas vezes esse paciente chega já na próxima consulta, já feliz da vida, já ganhando peso e com o seu nível glicêmico ainda aceitável para a gente da geriatria. Que a gente precisa da parceria da família, porque a família tem que entender que ele pode comer. Que às vezes o que eu encontro é aquele medo, mas e se ele comer, e a diabetes, e vai subir, e vai piorar? Mas tudo bem, né? Nesse momento a gente pode ser permissivo.
né? Exato. A preocupação é justamente isso, né? Posso comer doce, doutor? Ah, ele tá comendo muito doce. A gente vê muito isso na nossa prática, Isso, né? exatamente. E outra coisa que eu queria também chamar a atenção, né, porque a gente está falando dessa parte muscular, a tendência à perda da massa muscular que o idoso já carrega consigo, e aí se a gente faz uma redução do hormônio masculino, a gente pode acelerar essa perda, mas ainda tem uma outra coisa também que está aí associada, que é a perda da massa óssea, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente é, é, a gente esquece, né? E aqui a ideia é lembrar, tá sempre com esse pisca-alerta do cuidado com a saúde óssea, que é a osteoporose, né? Lembrar de solicitar uma densitometria óssea para esse paciente antes dele começar o tratamento, a importância da vitamina D, né? A importância também ali do denosumab, que muitas vezes entra junto no tratamento desse paciente, porque a Isso. gente tem que ter um olhar atento em relação a isso. Uhum. O paciente idoso, que ele tem osteoporose, né? No caso de fratura, ele vai ter mais comorbidades. Esse é um paciente que eu vou ter que ter um olhar especial para ele. É. E outra coisa também que eu fico pensando, né, que o tratamento da deprivação hormonal, que a gente, né, reforça aqui muito, que é o quê? Diminuir essa produção da testosterona, além desses efeitos, também altera o humor, altera cognição, altera a libido. Então, como que a gente eu queria a sua opinião e depois eu vou complementando também, como que você cuida da sexualidade quando tem disfunção, seja erétil ou perda da libido, que são coisas diferentes, e como que você trata também o humor, porque os dois estão ali, né, de mãos dadas, alteração de humor, depressão, levando a disfunção, perda da libido, ou começa com perda da libido, e aí a gente vê esse ciclo, né? Que intervenções a gente pode fazer? Bom, primeiro que para muitos pacientes ainda falar sobre sexualidade é um tabu. Então acho que a gente tem que deixar claro que a saúde sexual ela faz parte da saúde do paciente, né? Tá relacionado também com longevidade, com qualidade de vida e que isso deve ser uma conversa aberta. Entender com esse paciente, primeiro, se suas comorbidades elas estão compensadas, né? Muito A importante isso, né? Porque às vezes é de antes até, né? Isso, a sua disfunção erétil pode ser ali, de uma comorbidade que não está compensada. Tipo o quê? Hipertensão, dislipidemia, o próprio diabetes, né? Uhum. Elas causam alterações na vasculatura desses pacientes que podem provocar Dificuldade de disfunção irrigação. erétil. Exatamente. Uhum. E aqui, de novo, a importância da atividade física, né? Que vai ativar a circulação, que vai melhorar o desempenho físico desse paciente. Ajuda a ganhar massa muscular, libera substâncias que atuam no humor. Então, a gente já tem uma primeira intervenção que é movimentar. Exatamente. E aí a gente vai entrar numa outra questão. Esse paciente, ele pode fazer o uso ali de algum Viagra, alguma coisa assim? Primeiro que a gente tem que pegar a opinião do nosso oncologista para saber se tem alguma contraindicação ou não, né? Acho que a avaliação do urologista, muito importante também, para ver se tem alguma causa mecânica. E lembrar nesses pacientes que o Viagra, se ele está associado ao uso prévio de nitrato, ele leva a uma hipotensão nesses pacientes, então tem que ter um cuidado com isso. Ele pode causar também hipertensão, né? Ele pode desencadear arritmias também. Então, de novo, uma avaliação cardiológica é necessária para esses pacientes. E entender que a medicação ela não afeta a libido do paciente. Se o problema dele está na libido, aí a gente vai ter que tratar o quê? O humor desse paciente. Então, o nosso paciente é um paciente complexo, que a gente tem que entender onde é que está o problema dele. Isso mesmo. E só lembrando que além do Viagra, que é o sildenafila, né, que você pode fazer antes da relação, ainda tem o Cialis, que você pode usar naquela dose pequenininha, que é a tadalafila, todos os dias. E aí também tá junto com o uro perguntando qual que seria o ideal naquele caso e perguntando também para o paciente, né, qual que é a preferência dele, também seria bem importante e prudente. E quando a gente entende que está aí mesmo, né, na libido, ou são as preocupações, né, que faz com que ele não tenha vontade,
Eu queria saber quais que seriam os tratamentos farmacológicos, né? Agora vamos falando de remédio, que atuam no humor e pioram menos a libido. Eu acho que antes de a gente falar de tratamento farmacológico, a gente tem que falar da psicoterapia. Que o homem aceita pouquíssimo, né? Os homens costumam ser muito reticentes, né, em relação à psicoterapia. Eu acho que esse é o nosso pilar básico. Eu falo que terapia é guia de bolso e que todo mundo devia já fazer ela ali semanalmente para lidar, que quando a gente abre nossa caixa de Pandora, sai coisa que a gente nem imagina. Mas E não importa a idade. Exatamente. Não importa a idade, não importa sexo, não importa a cor, enfim. Acho que todos temos as nossas questões a serem trabalhadas. Então, antes de a gente falar de medicação, acho que a gente tem que começar por baixo. E quando a gente fala de medicação, a gente tem outras medicações mais novas que influenciam menos na questão de disfunção erétil. Então, a gente tem a trazodona, que é uma medicação muito boa. A gente tem a bupropiona, né? A própria vortioxetina também é uma medicação que tem menos efeito em relação à disfunção erétil. Então, é a gente pesar a classe de medicação que esse paciente ele deve fazer o uso com os seus efeitos colaterais frente ao próprio tratamento. Isso. E aí a gente vai, dessa forma, cuidando num olhar mais ampliado, né? Porque, veja bem, a gente está falando aqui da memória que a gente tem que estar vendo, como que tá, até para ver se ele consegue relatar os sintomas e efeitos colaterais do tratamento, entender o que está sendo proposto, né? Tomar as medicações. A gente está falando de multimorbidades, de todas as doenças que a gente tem que ir atrás, que tem que compensar, que ele tinha antes, que pode descompensar ali durante o tratamento. A gente está falando da saúde óssea, da saúde muscular. Então, a gente está focando nessa pessoa, junto com que ela entende o que é qualidade de vida para ela, tentando entender o que é de valor para ela naquele momento, para a gente ir ajudando ela a manter-se funcional, ativa e, dentro do possível, satisfeita com a vida, né? Que eu acho que esse é um dos focos. E aqui, de novo, muitas vezes a gente escuta aquela pergunta: doutora, eu nunca fiz atividade física, eu vou começar a fazer? Isso. E aí, Ju? E aí vai começar. E aí a meta, qual que é? 150 minutos aeróbicos semanais e musculação 2 vezes por semana. Isso é meta, não quer dizer que você tem que sair naquela semana conseguindo. E aí eu pergunto, por onde você quer começar? Alguns dizem, eu quero pelo Pilates, 1 vez por semana. Ótimo, só saiba que a meta é um pouquinho maior. No retorno, será que dá para acrescentar uma caminhada, 15 minutos todos os dias? No outro retorno, e aí, como é que tá? Será que a gente pode aumentar um pouquinho mais a intensidade desse exercício? Então, eu acho que é importante a gente saber que precisa ter o exercício, mas que essa atividade física ela tem que ser introduzida aos pouquinhos na rotina daquela pessoa que nunca fez atividade, né? Você faz assim também ou você tem uma estratégia diferente? Não, é isso mesmo. Acho que a meta, a gente tem que deixar para eles aquilo que é meta. Mas não adianta eu falar para ele, você tem que fazer 150 minutos na semana, 2 a 3 vezes de resistir, o que esse paciente vai falar, valeu, falou, tchau, nunca não mais, volto mais. Né, doutora? Essa é louca. Não, então a gente tem que introduzir isso gradualmente. E aos poucos, quando esse paciente ele vai sentindo, né, os hormônios que a atividade física libera, que a gente fala de felicidade, o bem-estar que isso traz, ele vai gradativamente aumentando e chegando na nossa meta da geriatria que a gente tanto deseja para eles. E às vezes eu também tenho pacientes que não têm condições de ir para algum lugar fazer atividade física, né? Seja por deslocamento, seja por questão financeira, não tem como ir um profissional lá para orientar. E aí tem, em geral, 2 guias que eu recomendo, às vezes eu até imprimo, que é o do Vivi Frail, que aí tem vários protocolos que o paciente pode seguir aquele circuito e fazer em casa. E tanto pode ser para um paciente robusto, fit, como pode ser com aquele que tem risco de queda, com o caidor e com o frágil. Para cada um tem um protocolo diferente que pode ser autoguiado, sozinho, em casa. E tem a cartilha de Otago também. Essa de Otago, ela é bem validada e bem estudada no Brasil. Disponível gratuitamente na internet, tem
todas as imagens de como que você tem que se movimentar. Então, o movimento é para quem quer. Exato, não Tá tem acessível, desculpa, né? não Então, assim, tem. nunca comecei. Vou começar? Vai. Ah, mas eu não gosto. Paciência. A gente paga boleto sem gostar também, né? A Ah, gente você tem que paga também? fazer o que é necessário. Tá bom, Maria Laura. Obrigada por ter vindo falar um pouquinho aqui, né, sobre como a gente cuida do idoso no câncer de próstata. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você.